muita gente aqui no primeiro ano. Gente que entrou faz 1 mês e meio aqui na ECA. Tá? Então seria legal se vocês pudessem se apresentar rapidamente antes de começar a conversar sobre o Record News. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Eu sou freguês antigo. Vou apresentar rapidamente, porque o legal depois é a gente bater papo, né? Cada plateia, cada público tem um interesse diferente. E vocês têm que fazer perguntas, né? A função primeira do jornalista é fazer perguntas. Bom, eu sou da primeira turma, meu nome é Ricardo Couto, trabalho na Record News e no R7, com mais de 50 anos de profissão. Eu fui da primeira turma aqui da ECA, que é a escola que foi criada em 1967, né? Acho que o Heródoto não tinha nem nascido. E não sou um bom exemplo para vocês, porque até hoje não me formei, né? Por quê? Porque na época, no mesmo ano que eu entrei no Estadão, tinha 18 anos, e não precisava de diploma, não tenho até hoje, né? E como eu era o mais jovem da equipe lá do Estadão, que na época era o melhor jornal do país, e muitos tinham segundo emprego, né? Ou mais, ou terceiro emprego, e eu não, né? Então eu sempre me dispunha a viajar, adorava viajar, ir para tudo quanto é lugar fazer reportagem, né? E até hoje gosto. Por isso, comecei a faltar muito na faculdade, e não estudei muito pouco aqui. Fiquei 7 anos e não terminei. Eu fui jubilado, na época eu tinha essa expressão, jubilado, né? E é engraçado porque muitos anos depois houve um convênio da ECA com a Folha, onde eu trabalhava, Folha de São Paulo, para que 2 profissionais de lá dessem cursos de 6 meses aqui, curso de extensão, não sei como é que é o nome, alguma coisa. E tive o prazer de participar junto com o Cláudio Abramo, né, que já morreu, um dos maiores jornalistas da história da imprensa brasileira. Essa foi a minha experiência como professor aqui. Bom, aí eu trabalhava no Estadão, fiquei lá 11 anos, ocupei as mais diferentes funções. Eu tinha começado em 64 em jornais de bairro de Santo Amaro, onde eu morava. E de lá, dos jornais de bairro, da Folha Santamarense e da Gazeta de Santo Amaro, fui direto para o Estadão, como estagiário. Estagiário não remunerado, não sei como é que está isso hoje, mas eu sei que eu trabalhei 6 meses de graça lá, né? Eu sou jornalista hoje graças à ajuda da minha mãe, que bancava o meu sonho. Aí fiquei 10, 11 anos no Estadão, de lá fui para a Alemanha como correspondente internacional do Jornal do Brasil, que também era um grande jornal da época, já acabou. E passei por todas as redações dos principais veículos do país, de jornais, revistas e televisões, com exceção da revista Veja. Então meu currículo é muito simples, né? Eu trabalhei em todos os lugares, menos na Veja. O resumo dessa história está nesse livro aqui, que talvez alguns já conheçam, os primeiros 40 anos da vida de repórter, né? Então, como eu só trouxe um, que não dá para trazer, mas você sorteia e dá um jeito, põe na biblioteca. Quem fizer aniversário fez. Hein? Não, porque aí tem muita história, não cabe, né, num papo como esse nosso aqui. Então, quem tiver interessado, depois desse livro aqui, já se passaram mais 10 anos, né? E aí, eu vim mais para falar sobre isso, começou minha segunda vida profissional. E na primeira fase foi quase tudo impresso, no jornalismo impresso, jornalismo de papel, e agora, um cara moderno, estou na mídia eletrônica, né? Em 2005, comecei a fazer um blog, que está no ar até hoje no R7, começou no IG, chama Balaio do Couto. Eu escrevo todo dia, de domingo a domingo. E desde 2011 eu estou na Record News como comentarista político e o blog foi para lá, né? Eu acho que o Jornal da Record News, para mim, a principal experiência, o mais importante, é o que já falaram no vídeo aí, é a independência que a gente tem, a liberdade absoluta de trabalho. Isso é a coisa mais importante para um jornalista. Claro que é importante também receber em dia no final do mês, porque a gente vive disso, né? Mas sem liberdade não vale a pena, aí é melhor fazer outra coisa na vida, né? E isso é assegurado para nós por contrato, né? Quando a gente foi para lá, a gente fez um contrato que é respeitado até hoje, né?
E isso permite fazer um jornal diferenciado. Eu acho que o nosso jornal, desculpa, pode não ser o melhor, mas é diferente dos outros, né? Eu acho que é o melhor. Mas vocês, não sei se já assistiram, está no canal 78 da NET, né? Tem outros jeitos de acessar, mas o mais comum é esse, né? Sky, parabólica, né? Porque a gente tenta explicar as notícias, não apenas dar os fatos do dia, mas tentar explicar um pouco para as pessoas o que está acontecendo. E há um exemplo para mim, eu ouço muito, eu sempre ouvi na profissão as queixas, né? Pô, não dá para fazer, não tem dinheiro, né? A empresa não deixa. E lá é um exemplo de como se pode fazer um bom trabalho, um bom produto com poucos recursos. É uma equipe muito pequena, recursos técnicos, tudo é muito pequeno, mas apesar disso nós chegamos agora na segunda-feira à edição 1000 do jornal. Para mim é um verdadeiro milagre. Sobrevivemos a 1000 jornais, né? E vamos continuar. Outra coisa que isso me provou, eu nunca tinha sido comentarista político. Eu tenho até hoje dificuldades para falar de improviso, se não tiver um papel na mão, não falo nem boa noite, né? O que eu aprendi nisso é que não importam os meios, não importam as plataformas, né? E quando eu comecei em 1964, que é um ano inesquecível, né, para todos os brasileiros, né, não tinha essas coisas todas que vocês dispõem hoje, né? O mercado de trabalho era muito mais restrito, você tinha meia dúzia de redações, né? E hoje as possibilidades são infinitas. Agora, não faz nenhuma diferença para mim qual é o meio, qual é a plataforma. Desde livros, que eu tenho 20 livros publicados, a matéria de jornal, revista, televisão, internet, o importante é você ter uma boa história para contar. Não são os meios que fazem o trabalho, mas é a gente que, com conteúdo, é que tem que fazer os meios funcionarem. Nós vivemos hoje, estou encerrando essa breve apresentação, eu tive semana passada na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, e as pessoas falavam muito da crise, né? Da crise que nós estamos vivendo no país, das muitas crises, e na imprensa, na nossa área. E, de fato, eu não posso vender ilusões, né? O repórter não pode brigar com os fatos. Eu acho que é a crise mais grave que nós já enfrentamos desde que eu me conheço por gente. Eu nunca vi no Brasil uma situação tão complicada como essa de hoje. E, ao mesmo tempo, a imprensa, também como a gente conhece, tradicional, está numa encruzilhada, né? Agora, o fato de ser assim hoje, que a coisa está feia mesmo, tá? Não podemos fugir disso, não quer dizer que amanhã tem que ser assim. Não quer dizer que o ano que vem tem que ser assim, tá? E vocês, obrigado. Vocês, obrigado, que são jovens, né, vocês podem sonhar muito, e as possibilidades hoje, né, o mercado de trabalho, são infinitas, né? O Mino Carter costuma dizer isso, né? Se você não arruma um bom emprego, não está satisfeito com o emprego, inventa um, cria um. Ele fez isso, né? Criou várias revistas e tal. E muita gente hoje está fazendo isso. Quer dizer, não é só procurar uma vaga nas grandes redações, mas está cheio aí de blogueiros, de sites, de portais das mais diferentes formas e áreas, né? Então, a única coisa que eu posso garantir para vocês, não sei como vai ser amanhã, é que a gente vive no melhor país do mundo, apesar dessa crise. Eu conheço metade do mundo e conheço o Brasil inteirinho, né, de ponta a ponta, todos os estados. E posso dizer para vocês que não há país melhor para se viver do que o Brasil, com tantas oportunidades. E também que eu completei ano passado 50 anos de profissão, é a melhor profissão do mundo. Sabe? Eu não conheci outra profissão melhor que ela, também nunca exerci outra, eu sempre fui jornalista. Então eu acho que está tudo aí para ser feito, tem muita história para ser contada, e cabe a vocês seguir nessa trajetória. E aí o livro depois conta mais aí, é só dar uma olhada. Obrigado. Obrigado, coach. Fala aqui que eu acho que o som aqui é melhor. Olá, bom dia. Muito obrigado pela gentileza do convite. Vou acrescentar alguma coisa do que o coach falou. Eu brinco com ele o seguinte: eu sou mais velho que o coach, mas eu lia o coach quando eu não era jornalista. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu sou um jornalista velho, mas não um velho jornalista, ou seja,
Eu sou um jornalista tardio. Eu passei a viver de jornalismo, eu tinha 42 anos de idade, quando eu virei jornalista, né? Passei a viver disso. Então, antes disso, obviamente, li as matérias, os prêmios que o Coach ganhou, a reportagem que ele publicou sobre o Triângulo das Bermudas lá no Rio de Janeiro, das mordomias, foram coisas extraordinárias que o Coach fez. Eu não tenho essa carreira. Apenas queria dizer o seguinte. Ontem, nós estávamos fazendo um jornal, como vocês já viram uma vez aí, e alguém disse assim no ponto para mim, está terminando o jornal, já faltavam acho que uns 5 minutos. O Nirlando tinha ido embora. O Nirlando Beirão, vocês conhecem, é outro comentarista. O New York Times está dando aqui que um dos pilotos não estava na cabine do avião, lá da German Fly, o Wings, e por isso pode ter provocado a queda do avião. Falou isso um ponto. Bom, falei, quem está dando? Nem inventei o outro ali. Olha, é o New York Times. Bom, eu trabalho com um pequeno laptop, né? Eu imediatamente abri o UOL. E o UOL estava dizendo assim, New York Times disse que o piloto não estava na cabine. Aí eu falei para minha colega, né, jornalismo se faz em grupo, nós somos uma equipe lá pequena, como disse hoje, mas é uma equipe. Falei, põe no ar. Falei, como assim põe no ar? Daquele laptop, é possível colocar no ar a página do UOL ou qualquer uma outra página sem passar pelo switcher da televisão. Ou seja, aquilo que tiver naquele computador, pode ser uma crítica, pode ser um comentário, pode ser um fato como esse que eu estou contando a vocês, ele vai imediatamente no ar. Então ele saiu atrás do telão, eu vi atrás, está no ar. Então eu disse, olha, certo, aconteceu isso assim, assado, mais informações ao longo aqui da nossa programação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós lá estamos tentando fazer um jornal em cima dessas plataformas que o Coach disse. Como assim? Imagina o grande problema que é fazer um jornal de televisão às 9 horas da noite. Por que 9 horas da noite? Porque o dia inteiro todo mundo já leu tudo em todos os sites que tem, inclusive nós. Então não dá para você chegar às 9 horas da noite e falar exatamente a mesma coisa que todo mundo publicou. Então quando a gente faz a reunião de semi-fechamento do jornal, ali por volta das 4 da tarde, é o seguinte, todo o hard news que aconteceu de manhã e de tarde, nós não damos. Aqui não entra no jornal, mas não entra no jornal. Então, saiu o boletim Fox dizendo que o PIB vai ser negativo. Não vamos dar, a não ser que tem alguma coisa dentro dessa notícia do boletim Fox que ninguém deu. Se a gente não achar não vamos dar. Nós damos hard news, que vai do final da tarde à noite, que é quando a gente consegue competir com a alta velocidade dos blogs e da alta velocidade dos sites. Senão a gente não dá. Por esse motivo, é que às 9 da noite, o nosso jornal tem a seguinte característica. Nós temos todas as noites 3 pessoas fazendo comentário no jornal. O Coach, o Nirlando Beirão, ou quando é esporte é o Cosme Rímolo, que é outro companheiro nosso do portal. Ou então a gente traz pessoas para explicar coisa. Ou seja, o jornal, ele tenta ser, eu me esforço muito para isso, nós nos esforçamos, didático, o mais simples para que um cidadão como eu seja capaz de entender. Vou dar um exemplo. Ontem, na reuniãozinha lá nossa, né, nós conversamos e tal, alguém falou assim, não, mas agora as empresas vão assinar um compromisso de leniência. Eu falei, Cacilda, eu não sei o que é leniência. Se eu não sei o que é uma leniência de uma empresa, muita gente acha que não sabe. Hoje nós vamos ter um nego lá para explicar o que é leniência, o que é acordo de leniência. Aí hoje nós descobrimos o seguinte, nós descobrimos que a Advocacia Geral da União é favorável e o Ministério Público Federal é contrário. É assim? Vem os dois. Então nós vamos botar os dois lá. E nós temos feito isso. Nessa crise da Petrobras, o nosso jornal foi o único que foi falado no ar, né, que trouxe o representante dos trabalhadores da Petrobras para falar no jornal, que é da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. O cara falou isso a primeira vez, porque nós estamos procurando, né, vamos dizer assim, aspas, esses malditos, para dar espaço para os malditos. Na segunda-feira teve o Boulos, o Guilherme Boulos. Na segunda ele fez a manifestação, parou um monte de lugar, na terça ele estava no jornal lá. Para dizer o quê? Para ele dizer o que ele acha que deve dizer. Porque nós estamos partindo do princípio seguinte, a nossa missão ali é explicar, é mostrar que existem ideias diferentes e pensamentos diferentes a respeito dos fatos, e quem toma a última decisão é o público, não somos nós. Eu sempre falo, não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. Estamos aqui para falar. Perguntei pro rapaz que fala muito bem, por sinal, o rapaz lá da Petrobras da FUP. Escolha a maior ameaça à Petrobras. Ele me falou, os Estados Unidos.
Falei, por quê? Porque os Estados Unidos vão invadir, o Brasil vai tomar... Eu, se estivesse num debate, eu teria discutido. Mas eu não estou para debater. Meu papel lá não é de debatedor. Meu papel lá é de provocador. Agora, se isso é bom, se isso é certo, se isso é ruim, se o cara tem razão, não cabe a mim julgar. Eu imagino que cabe ao público julgar. Então é essa linha que nós estamos fazendo às 9 horas da noite, depois que você leu tudo nos blogs, que você leu tudo nos sites, que você compartilhou tudo no WhatsApp. E mais, os telejornais de televisão já passaram todos. Já passou na Bandeirantes, já passou na Globo, já passou na própria Record. Tem um excelente jornal na Globo News, às 6 horas da tarde, muito bom, né? Excelente jornal. Quer dizer, então é o seguinte, nós temos que sair disso aí. Agora, nós saímos primeiro com essa posição que eu estou explicando para você. Então o nosso grande dilema é, o que nós vamos falar hoje? Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Tá? E esse assunto, ele é conversado agora de manhã no WhatsApp com a equipe do jornal. Todo mundo dá palpite. Todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Inclusive os estagiários. Os estagiários também dão palpite. Ah, por que não põe isso e não põe aquilo? Então isso é feito em conjunto, 10 da manhã, o pessoal começa a passar o WhatsApp a dizer tudo isso, e à tarde a gente começa junto lá a montar o jornal e quase fechamos. Por quê? Porque os jornais que vocês conhecem tradicionais na televisão, eles entram fechados no estúdio. Cada segundo ali vale não sei quanto. Né? Cada segundo tem 28 frames, aquela história toda. O nosso não. O nosso vai meio aberto, meio fechado. Pode cair coisa, pode subir coisa, pode trocar coisa, e pode chegar na última hora e dizer, olha, caiu tudo porque ocorreu uma outra coisa, a gente derruba tudo. Então ele tem essa facilidade, né? Por que tem? Pelo seguinte, porque esse jornal, ele está simultaneamente em duas plataformas. Ou seja, ele está na plataforma televisão e está na plataforma web, simultaneamente. O Couto tem o blog no portal do Grupo Record chamado r7.com, eu também tenho. Mas o jornal passa ao vivo, ele está simultaneamente na internet. Ora, se ele está simultaneamente na internet, o que quer dizer isso? Todas as vias de intercomunicação estão tudo aberto. Então, quando eu abro o jornal, eu dou o número do nosso WhatsApp. Eu brinco dizendo, o nosso Zap é número 942, não sei das quantas, eu falo para os caras. Tá certo? Se vocês querem saber ou não se o pessoal responde, nós fizemos uma mesa redonda no domingo, depois daquelas manifestações. O Couto, o Dirlando e o professor Aldo Fernandes fizeram. Fizemos 1h30 de debate. Chegaram 40 mil. No dia seguinte, o menino que fica com o danado do WhatsApp, ele falou, eu tenho que ir lá no TI. O que aconteceu? Travou tudo. Ficou preso. E tanto o WhatsApp que mandaram. Então está tudo aberto. Está aberto o WhatsApp, está aberto o e-mail, está aberto o Facebook, está aberto o que você quiser. Isso influencia no jornal? Sim. Isso ajuda a criar pauta no jornal? Sim. Porque vem crítica, porque vem comentário, porque vem sugestão, então é nessa plataforma. Agora, se ele está simultaneamente então, nas duas plataformas, a plataforma televisão tem o seu espaço comercial. O que a gente faz naquele momento? Nós continuamos, como na internet não tem, nós continuamos na internet mais um pedaço da entrevista. A entrevista tem 7 minutos mais 4. Né? Então 7 minutos está nas duas plataformas, 4 só está na plataforma web. Então são duas simultaneamente. Bom, nessas duas a gente trabalha no seguinte. Na plataforma televisão, como foi colocado ali, nós somos um canal fechado. Então no target dos canais fechados de news, nós temos como concorrência a Globo News e a Band News, e nós. Só que é o seguinte, além dessa plataforma fechada, nós temos a plataforma aberta. Porque esse canal é canal também aberto em determinados lugares. Ele é o HF, em alguns lugares, em outros ele é VHF. Para ter uma ideia, em Florianópolis, ele é canal 6. Ele fica entre a Globo e a Record. Então a audiência que tem em Florianópolis, eu acho que nós, pessoalmente, é maior, porque ali tem um canal aberto. Então quando ali a gente mostrou naquela publicidade, né, que nós temos aquele número eu não chamo de telefone, eu chamo de público, porque eu não sei de onde vai, está somando essas plataformas todas. Eu outro dia fui para um lugar, encontrei uma pessoa que falou para mim assim, eu vejo o jornal em Colina. Eu nem sabia onde é Colina. Eu falei, onde é Colina? Eu falei, no interior do Maranhão. Eu falei, como é que você assiste no interior do Maranhão? Não, porque nós temos aquela parabólica que pega grátis, aquela grandona, antigona, pega lá.
Então, quer dizer, essas plataformas todas, elas são todas instáveis, estão girando em volta disso. Então, quando o Ibope fez essa medida, dizendo que nós temos a liderança em audiência, a Globo News foi lá e protestou com razão. Não, peraí. Vocês estão somando a plataforma aberta com a plataforma fechada, enquanto que a Globo News é só fechada. Então, tudo bem, nós não temos culpa, tá certo? Se nós temos mais gente assistindo, então, e nós estamos fazendo a publicidade em cima disso tudo. Outro detalhe. Esse jornal tem outra plataforma, além dessas que eu estou dizendo para vocês. Ele passa no canal internacional da Record. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse canal internacional da Record, que concorre no mundo inteiro com o canal internacional da Globo, ele passa o nosso jornal. Em Portugal, graças ao Gugu, ao Rodrigo Faro, a Sabrina, etc., ele é o primeiro canal em Portugal no cabo, de maior audiência. E o jornal passa lá. Eu fui recentemente passear em Lisboa. 6 pessoas me pararam na rua, 6, para perguntar no jornal. E viu na televisão. Eu fui para a Ilha da Madeira, ligo lá estava lá o jornal na Ilha da Madeira. Então, quer dizer, nós flutuamos em todas essas plataformas. Agora é o seguinte, nós temos, então, a abertura do jornal que eu faço, eu escrevo de manhã. Onde? No blog do Barbeiro, que fica ao lado do blog do Coach, lá no portal. Eu escrevo de manhã. Mando para o pessoal publica aquilo no blog. Ora, boa parte das coisas que acontecem no jornal, vai tudo para o blog. Foto dos entrevistados, tudo no blog lá. No blog do Barbeiro, que sou eu. Eu pego aquilo lá da abertura, aquele nariz, e coloco na abertura do jornal. Então ele está simultaneamente no blog e simultaneamente em todas essas outras plataformas que eu estou dizendo para vocês. Aí a gente descobriu o seguinte, como faremos o encerramento do jornal? Esse jornal não tem parte cultural, não tem... Tem. Aí nós criamos uma parte cultural. Aliás, foi o colega nosso, o Marco Nascimento, que deu a ideia, e depois nós fomos desenvolvendo. Qual é a parte cultural? Por que a gente não termina com uma parte musical no jornal? É a nossa parte cultural musical. Vamos trazer músico, especialmente músico independente, cara que nunca teve chance em lugar nenhum, etc. Começou a abrir para isso. Então nós encerramos o jornal com alguém cantando lá no jornal. É uma delícia, às vezes vem Chachado, já veio o pessoal do MC, o pessoal do rap, né? Eu fiquei conhecendo caras interessantíssimas, como o Rashid, que eu não conhecia, o Gaspar, que eu não conhecia, e veio o Zelhão também. No 1000 veio o nosso Severina Chique Chique. Eu estou de olho na boutique dela, como é que ele chama? Genival Lacerda. Quer dizer, um senhor que tem 84 anos de idade, o homem foi lá. E nós encerramos o jornal com ele. Aí você me escuta, é gravado esse encerramento? É. Que hora? Antes do jornal começar. E como é que funciona isso? Funciona assim. Que hora nós vamos gravar isso antes do jornal começar? Tá certo? Nós começamos 8h10 da noite. Gravar isso, o jornal vai ao ar 9. Então eu começo a gravar com eles 8h10. Hoje, no r7.com. Quanto tempo tem a gravação? Meia hora. Sabe o que quer dizer isso? Que todo dia tem um programa de meia hora no r7.com ao vivo, com chamada na home. O jornal também tem chamada na home. Um programa musical onde tem entrevistas e uma entrevista, um papo, é assim, são geralmente 5 músicas, entrevistas, o cara conta a vida dele, fala onde ele está, etc, etc. Então, dessa meia hora, nós tiramos, então, uma. Né? A gente pergunta, qual é a música que você quer que encerre o jornal? Ah, eu quero que encerre com a terceira. A gente vai lá, para o cara, terceira. Bom, então, é um programa diário na web? É. Mas, escuta, se a gente tem um programa gravado de meia hora, por que a gente não cria um programa derivado do jornal, um filhote do jornal, chamado Talentos? E nós criamos. Ele vai para o ar na televisão, sábado e domingo às 9 da noite, no mesmo horário do jornal. Então, veja como é que essas coisas acabam se misturando, né? Essas plataformas todas acabam se misturando. E, obviamente, isso é muito dinâmico, tem a participação de todo mundo e é bastante, como chama, prazeroso fazer isso tudo. É ou não é, Coach? E baseado fundamentalmente em cima daquele princípio que o Coach falou. Ou seja, nós temos garantido, o Coach tem garantido no contrato, foi nos prometido verbalmente, mas a gente não custa nada por o contrato, que nós temos liberdade editorial no jornal. E temos procurado perseguir todo dia isenção, ética e interesse público. É o que nós temos feito lá, todos nós.
Às vezes quando a gente pisa na bola para lá e para cá, a gente corrige e vamos acertar, porque é dinâmico isso, é estável, a gente tem que estar todo dia correndo atrás. Nós estamos todo dia correndo atrás. Então eu acho que é isso que faz esse projeto, eu considero isso um projeto, de um jornal para o público, né? Vamos dizer assim, diferenciado dos outros todos que nós conhecemos na televisão. Como disse o coach, não sei se é melhor ou pior, mas certamente ele funciona dentro dessas características que eu estou dizendo para vocês. Então, em linhas gerais, essa é a mecânica da história, vai em cima daquele conteúdo que o coach falou, editorial, e aí a gente, então, podemos abrir. Eu só queria, permite-me completar uma coisa, dar um exemplo concreto sobre tudo isso que o Heródoto falou. Eu acho fantástico o entusiasmo com que ele fala do trabalho, né? Já não é um garoto, né? Já tem algum tempo de estrada, e isso você não pode perder nunca, né? Eu sempre digo isso nas escolas, né? Tem duas coisas importantes para ser jornalista. A primeira é caráter, né? Sem caráter não tem jornalista bom. E a outra é tesão. Tem que fazer com tesão, com paixão, sabe? E se não tem outras alternativas, outros empreendimentos. Eu queria dar um exemplo concreto do que você falou do nosso jornal. No dia que escolheram o Papa Francisco, o grande Francisco, né? A gente sempre toma um lanche antes do jornal e troca ideias, o que nós vamos falar e tal. A gente cada dia um paga, vamos falar a verdade. Cada dia um paga. Mas aí foi o seguinte, nessa conversa, o Heródoto começou a falar do Papa Francisco, uma diferença, é o primeiro Papa jesuíta, além de ser o primeiro sul-americano, o primeiro argentino e tal, é o primeiro jesuíta, né? E o que isso muda, né? Eu achei interessante pra caramba, porque isso aí ninguém tinha dado ainda na internet, né? Nenhum. Então era um assunto que a gente podia tratar no jornal novo, né? Desculpa. Eu acho que esse é o diferencial, quer dizer, você partir do fato que é comum para todos e tentar analisar, explicar, mostrando outros ângulos. Isso a gente procura fazer todo dia. De bater papo, de conversar com vocês, eu vou faço a primeira pergunta e em seguida está aberto a todos vocês, quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta aos dois. Tem uma coisa que me impressionou muito no que vocês apresentaram, vocês falaram, são duas coisas, vai. Uma é essa questão da independência, porque vocês estão na Record, de qualquer forma. Essa pergunta que você não tem como escapar, você está falando do Papa Francisco, historicamente, a gente teve problemas sérios dentro da emissora, com respeito à questão religiosa. Então, essa é a primeira coisa da independência. E a outra coisa é essa relação com as diversas plataformas midiáticas. Assistindo o telejornal, não é tão evidente esse relacionamento como é no site, no R7. Quando você no R7, você percebe melhor essa inter-relação, essa convergência de mídia. Você assiste, acaba assistindo o telejornal, você faz a pergunta do Zap lá, do WhatsApp no início, aquela brincadeira que você faz, e volta uma vez ou outra, toca no assunto. Quer dizer, isso não tem uma repercussão dentro do jornal como tem no portal. Então, primeiro com respeito a essa questão da independência, né, de verdade mesmo, né, se vocês também se policiam, quer dizer, na verdade vocês têm independência, mas também se policiam, não vão começar a tratar de temas que podem incomodar a linha editorial da emissora. Essa é uma pergunta. E a segunda, com respeito a essa inter-relação com outras plataformas, porque a impressão que eu tive assistindo o último telejornal, eu assisti o do Fernando Henrique, que vocês entrevistaram, é que não ficou muito clara a presença dessas plataformas no jornal. Ficou mais evidente a presença do jornal nas plataformas. Como é que vocês estão vendo esse futuro? A impressão que eu tive é que ainda é um telejornal informal, com apresentador, não tem a bancada, não tem nada disso, você improvisa muito mais, você dialoga muito mais, mas ainda tem uma promessa da inter-relação com as outras plataformas. Como é que vocês enxergam esse futuro?
Sobre plataformas é melhor o Heródoto falar, que ele entende mais disso, eu realmente não sou especialista. Mas eu posso te garantir que nunca, nesses 4 anos, vai fazer 4 anos que nós estamos lá, alguém da direção da Record me pediu para comentar alguma coisa, dar uma notícia, ou me proibiu de fazer isso. Isso eu acho fantástico. Sabe? Nunca, não houve nenhuma interferência da direção da empresa no nosso jornal, né? Eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem. Na terça-feira, nós fizemos uma coisa que a gente costuma fazer, não é todo dia, mas que é legal. A gente lança uma questão, uma enquete, né, no começo do jornal, e as pessoas mandam lá as respostas e a gente comenta no intervalo. Nós fizemos isso terça-feira, uma pergunta que era mais ou menos assim, que eu já tinha feito no blog de manhã e a gente fez no jornal. Se você tivesse no lugar da Dilma, o que você faria? Né? Claro que parece de tudo, você tem que... Quando você fala em liberdade, não é liberdade absoluta, também não dá para a gente colocar no ar tudo que as pessoas falam. Né? Eu me lembro quando eu fui trabalhar na Folha, o Velho Frias, eu tinha trabalhado muito tempo no Estadão, que é o concorrente da Folha, né? E o Velho Frias, que já morreu, me falou: Couto, eu vou te falar uma coisa, aqui na Folha não tem nem lista negra, nem lista branca, nem nada. Pode falar do que você quiser, né? É meio assim, né? Porque quando o patrão fala isso, você sempre fica meio desconfiado, né? Ele falou de um jeito e falou: não, vamos dizer que você pode falar de tudo, você não pode falar da estação rodoviária. Eu falei: como assim estação rodoviária? Eu falei: porque é minha, e é um rolo do caralho. Né? Então, quando você acerta antes, não tem problema, não tem problema sofrer, não estou mais andando de ônibus, já tenho carro, né? Então, eu não vou nem passar perto daquele negócio lá. Eu acho que a liberdade, que é uma questão central nessa profissão, a autonomia é uma coisa que você conquista, o profissional conquista, não é uma dádiva, não é um negócio que cai do céu. Então, você tem profissionais que têm essa autonomia, e o Heródoto é um grande exemplo disso, e eu acho que essa é a marca dele. E você tem profissionais que não têm. Por quê? Porque as empresas são grandes e pode ter profissionais para qualquer coisa. Para o jogo sujo, para o jogo limpo, né? Para fazer aquelas coisas que a gente sabe. Né? Tinha um dono de revista, uma vez me convidou para trabalhar, não vou falar qual é a revista, questão ética, mas esses grandes, né, Big Boss e tal. Ele falou para mim: aqui eu ganho dinheiro publicando ou não publicando matérias. Eu falei: como assim? Ele abriu uma gaveta cheia de matérias. Essas aqui que não saíram. E às vezes essas aqui dão dinheiro. Porque ele ameaçava publicar um negócio, uma denúncia, né? Cobrava lá um tanto e não publicava. Então nós temos que lidar com a realidade. E essa é a realidade e a gente tem que se impor a essa realidade. Aí depende de cada um. Tá? O Heródoto fala das plataformas. Bom, só para completar, logicamente, quando eu fiz a primeira conversa com o diretor lá da Record, que me contratou, a primeira pergunta foi essa: e a religião? Eu não sou cristão, hein? Não, a religião não tem nada com isso, não. Sabe como é que é? Ninguém esqueceu aqui a história do chute na santa, e outras coisas, ninguém esqueceu. Isso está gravado na história, só não se apaga. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Bom, então está no contrato, tudo bem. Aí fui trabalhar lá. Alguém de gozação, cheguei na redação, o cara pegou uma bíblia, falou para mim: você já pegou o manual de redação aqui ou não? Falei: pô, Cacildo. Aí eu peguei a minha estátua do Buda, que eu sou budista, peguei a minha estátua do Buda, peguei a minha estátua do Buda e botei lá em cima da mesa a minha estátua do Buda, está lá até hoje, nunca ninguém disse nada que se vai tirar, se não vai. Mas é claro, é óbvio, você sabe disso, cria-se cultura na empresa. A cultura você não muda de uma hora para outra, tem uma cultura. Eu acho que a Record está mudando essa cultura. Estou falando da Record agora, em geral, da empresa. Ela está mudando essa cultura. Mas você não muda de uma hora para outra. Por exemplo, assim que a gente começou com essa história de musical, veio lá o Renato Teixeira, e o Renato falou assim: bom, tudo bem, então a saideira aqui, você quer que eu cante? Eu falei: ô Renato, canta a Romaria. A hora que ele começou: sou caipira, pirapora, Nossa Senhora, Aparecida e tal e coisa, terminou isso. Eu olhei pra redação, tava todo mundo assim, eu falei: que aconteceu? O cara falou na santa, meu. Falei: mas aí, o cara falou na santa. Pode falar na santa. Eu falei: como não pode falar na santa? A pessoa tá assustadíssimo. Porque, entendeu? Eu tinha falado na santa. Bom, e outra. Não me lembro exatamente quem foi lá e cantou Canto de Ossanha, que é uma música da religião afro-brasileira. Putz, grila, meu. Candomblé, entendeu? Sei lá, o demônio, sai capeta, sei lá o que, meu. As pessoas ficaram assustadas.
E nós estamos, como dizer assim, contribuindo até, eu acho, com essa maneira de fazer o jornal. E você hoje a empresa não é mais o que ela era. Eu não conhecia essa empresa, não trabalhei lá na época do Chuta Santo, eu trabalhei com o Chico Pinheiro, né? Nós não trabalhamos lá, nós não vivemos essa realidade lá, nós estamos vivendo uma realidade de transformação. E nós estamos ajudando a fazer a transformação. Então nós temos trazido lá pessoal de todos os partidos políticos, de tudo quanto é coloração, né? Como eu disse a vocês, temos às vezes caprichado para trazer os malditos, porque a gente sabe que os caras não têm espaço e eles são diferencial de opinião, etc., para fazer essa coisa toda. Quanto à questão da plataforma, que o professor lembrou, é o seguinte, ele tem toda a razão. Nós gravamos a entrevista com o Fernando Henrique, foi na casa dele. Então foram 3 blocos de mais ou menos 10 minutos. Então aquilo é uma gravação feita com televisão, para a televisão, que foi para o blog, porque foi simultâneo, e as pessoas fizeram comentário no blog, mas essa interatividade não teve, como ele está lembrando. Agora quero dizer o seguinte, eu acho que todos nós sabemos que, com o advento das novas tecnologias, isso colocou em xeque os veículos de comunicação tradicionais. Todos estão em xeque, todos estão em crise. E não é só aqui. Você olhar para o maior mercado do mundo de notícia, são os Estados Unidos, lá já fechou um monte de empresas, continua fechando, e a última vez que eu li sobre o New York Times, tinha mandado 105 jornalistas embora. Então, em suma, o modelo de negócio está em crise. O modelo de negócio está em crise. Qual é o modelo de negócio? O modelo é o seguinte, eu sou só televisão, eu vendo publicidade, você me paga, eu ponho a sua publicidade, né, e no meio do meu programa, é ele que sustenta o meu programa. Então, aparentemente, você não paga pelo meu programa. Quem paga é a publicidade. Você paga na hora que você vai comprar o produto, é óbvio, né? Mas esse modelo entrou em crise. E mais, o pessoal não sabe como sair dessa crise. A crise está cada vez mais rápida. Rapidamente. Uma pequena cidade americana, estou tentando lembrar o nome dela, tem um pequeno jornal chamado This Land, essa terra. Tulsa, cidade. É de Tulsa. Tem um pequeno jornalzinho lá chamado This Land. Bom, era um jornal local, só com notícia local, não concorria com os jornais americanos, sobrevivia bem. Com o advento das mídias sociais, a publicidade foi subindo. Daí a pouco, o editor do Tulsa, do This Land, ele percebeu que não tinha mais dinheiro para pagar ninguém, foi mandando embora, sobrou ele e mais 2 caras. Aí o que eles fizeram? Saíram da plataforma de tinta e papel e passaram para a plataforma web. Criaram um site, o jornal está no site, olha lá, This Land. Muito bem, mas o cara sem jornalista, não tem jornalista, como é que ele fez jornal? Ele fez o seguinte, ele abriu para quem quisesse na cidade escrever um artigo sobre a cidade de Tulsa, que é uma cidade pequenininha, uma vez por semana. Sabe quantos artigos são publicados por semana? Em média, 300. Em média, 300. Então, eu fiquei pensando o seguinte, não é só o modelo de negócio que está em crise. A profissão de jornalista, como a gente conhece hoje, está em crise. Por quê? Porque pelos avanços tecnológicos que eu vejo, e a maneira pela qual as notícias são difundidas atualmente, eu, pessoalmente, né, isso é opinião minha, obviamente, chego à conclusão seguinte. Qualquer pessoa pode ser jornalista se souber a diferença entre informação e notícia e perseguir aqueles ditames, não é? Que é interesse público, ética e isenção. Qualquer pessoa pode ser jornalista. E mais, eu posso montar meu próprio veículo de comunicação, coisa impensável há 20 anos atrás, que eu não tenho grana para investir num jornal de plataforma e tinta, não tenho grana para abrir uma revista, isso é um puta do investimento, não tenho autorização do Estado para abrir uma televisão, para abrir uma rádio, tem que ter autorização do Estado, caiu tudo. Isso aí sumiu. Eu abro na web as plataformas que eu quiser. Semelhante à televisão, semelhante à rádio, semelhante a jornal, o que quiser. Com muito pouca grana. E eu sou o editor-chefe. E eu sou jornalista e nunca fiz... Eu, qualquer cidadão. Ou seja, isso criou um protagonismo que está colocando em xeque a profissão de jornalista como a gente conhece e vem vendo por aí. Isso faz com que se torne irrelevante
uns por mérito, como é o coach, mas outros por questão burocrática da existência do diploma. Uns por mérito, outros porque não cabe mais, não dá mais. O que nós vamos fazer? Eu escrevi um pequeno artigo, você pensa sobre um tradutor oral. Nós temos tradutor escrito, você bota lá no Google, traduz agora, vem aí um tradutor oral. Aí eu estou escrevendo lá no artigo, pequeno artigo que publico uma vez por semana, em alguns lugares aí. Vai acabar a profissão de tradutor. Não precisa mais. Aí os caras vão me xingar, minha mãe, pô, como assim, meu? Eu fiz faculdade e tal, para fazer tradução, eu faço tradução. Vai acabar. Porque cada vez que o paradigma quebra, e quebra por N razões, inclusive as tecnológicas, acabou, não tem volta. Não tem volta. Então, quando a gente está preocupado lá em tentar acoplar outras plataformas, é dentro dessa realidade que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho consciência que está acontecendo isso. Eu não sei qual é a saída. Eu não sei qual é a saída. Mas a gente precisa estar incomodado com essas coisas, vai levantar um pouco a cabeça, porque algumas coisas que eram verdades há 3, 4, 5 não são mais. Mudou tudo, acabou tudo. Imagine, por exemplo, o seguinte, a gente brinca lá com o nosso Zap Zap. Vai ser possível fazer ligação telefônica no Zap Zap. E aí? Hoje a gente manda mensagem de voz, não é isso? Vai ser possível fazer ligação telefônica. O que você acha que vai acontecer com as operadoras de telefone? Vão levar uma pancada no seu faturamento, porque ninguém vai gastar mais. De graça no WhatsApp. E mais, na medida que isso se espalha para outras camadas da população, no Brasil tem 56 milhões de pessoas com smartphone, total da internet do país está dando mais de 1 para 2. Isso é dentro desse mundo aí que a gente está vendendo notícia, pô. Então, minha observação. O que é que nos distingue? O chapéu chamado de credibilidade, reputação. Eu acho que é isso que distingue, porque senão, por que eu vou ler o blog do Coach e não o blog do João das Couves, que eu nunca ouvi falar na minha vida? Ou o blog do fulano de tal, que eu também nunca vi. O blog do Coach, porque sei que ele tem credibilidade. Ele tem, o Nassif tem, a Miriam Leitão tem, enfim, um monte de jornalista tem. Outros não têm, não conseguiram melhor. Então eu acho que credibilidade, essa vai permanecer. Porque esse é a nossa utopia, né? É a credibilidade, a isenção, o interesse por isso se mantém. Agora, gente, as plataformas estão ruindo. Eu espero ver que a gente não vá atrás delas. Pessoal, te falar uma coisa, faz um tempão, já que nós estamos aqui falando, por enquanto não é uma conversa, por enquanto só nós estamos falando aqui, né? Uma coisa que vocês têm que fazer sempre é quando não concordar ou tiver uma dúvida, interromper imediatamente, porque nem tudo que nós estamos falando aqui vocês concordam, nem tudo é verdade absoluta, que não existe, né? E eu cito uma atitude, isso geralmente acontece nas escolas, muito passiva, todo mundo fica olhando tal, como se a gente fosse dono da verdade, né? E não é assim. Isso aí, vocês têm que começar desde já durante a aula. O professor falou um negócio, eu não entendi, eu discordo, vamos falar, pô. Sabe, porque não é uma ciência exata o jornalismo, né? Cada um vê de uma maneira diferente. Eu acho que isso é uma coisa, por isso, eu quero que vocês façam perguntas e falem o que vocês pensam também, né? Esse é o trabalho de jornalista. Por favor, quem tiver algumas perguntas, ideias, considerações, por favor. Meu nome é Rafael, terceiro ano de jornalismo aqui da ECA mesmo. Vocês falaram aí vocês são vistos no interior do Maranhão até Lisboa. Falou do leniense, você não sei quem é leniense, será que o telespectador vai saber? E a gente estava conversando com o professor Santoro antes desse encontro aqui, e a gente estava discutindo isso. O telejornalismo hoje, eu vou falar de crise também, mas ele perdeu muito da audiência e acredito que ele vem perdendo também. Como é que... primeiro uma pergunta bem de dados, assim. Para quem e para quantos vocês falam? E o telejornalismo, ele é uma coisa que e vai ser autossustentável, ou você acha que ainda vai precisar de um Rodrigo Faro, da Sabina Sato, para levar ele para outros limites, assim?
Tá, explicando é o seguinte, não é o telejornalismo que perdeu a audiência. O que perdeu a audiência foi a televisão como a gente conhece. Olha os números da televisão. Tá? Hoje, vamos pegar a TV líder do país, que é a TV Globo, ela não tem mais os índices de audiência que ela tinha. Quando eu falo da programação, pode ser a novela, pode ser o Jornal Nacional, pode ser o Jornal da Globo, enfim. Todos perderam muita audiência. Muita. E vai perder mais. Vai perder mais. Olha lá para os Estados Unidos, vê a quantidade de pessoas que migraram da televisão aberta para a TV a cabo, por exemplo. Tá? Eu trabalhei durante muitos anos na TV Cultura. Eu sou da época da TV Cultura, que era a única TV aberta que tinha, por exemplo, programas educacionais, infantis, fazia um sucesso enorme. Com o advento da TV a cabo, acabou. Sabe qual é a audiência média da TV Cultura? 1 ponto, 2 pontos de Ibope. 1 ou 2. Por quê? Se for uma TV Cultura tinha coisa tão legal, é verdade. Ela, por exemplo, tinha documentário lá, o Planeta Terra da BBC. Só que tem um canal lá na NET, na Sky, sei lá, que é o dia inteiro, só de ou programa infantil. Exatamente, um canal só para isso. Em suma, ocorreu uma especialização, né, uma segmentação, como diz aqui o professor, de assuntos, e na medida que me interessa o tal assunto, eu sei onde buscar. Essa segmentação que ocorreu na televisão, ocorreu antes no rádio. Quando ajudei lá a escrever o projeto da CBN, foi pensando nisso. Isso faz algum tempo. Pensando nisso, na segmentação. Ou seja, então, o telejornal vai sobreviver? Vai, como outro programa qualquer. Agora, a pergunta é, onde é que o cidadão vai buscar a informação? Onde ele vai buscar? Tá certo? Nós vir aqui tocando o celular toda hora, certa hora alguma coisa aqui, a BBC me manda, toda hora, alguma coisa. Quando é a BBC, é UOL, quando não é UOL, alguém me manda alguma coisa aqui. Ou seja, coisa que eu não sei, ele estremece, eu olho, é uma notícia. Eu subo no elevador de um prédio em São Paulo, olha ali em cima, tem ali o cara fica dando notícia ali em cima, pô. Então o Hard News está lá, a bolsa subiu não sei das quantas, caiu. Então pergunto se nós estamos sendo alcançados por notícia, perdão, por notícia não, por informação, todo lado, não tem como escapar, não tem jeito. Então é o seguinte, eu não preciso mais esperar o Jornal Nacional para saber o que aconteceu no país, eu não sei. Eles podem ter uma ou outra matéria diferenciada, mas o máximo, a maior parte daquilo, eu não sei. Continuam fazendo de maneira competente? Sem dúvida alguma. Mas eu já sei, pô. A maior parte das pessoas sabe. E a concorrência também sabe. Tanto que sabe disso, que agora a Record lançou uma novela, chamada Os 10 Mandamentos. Que hora que é a novela da Record? Na hora do Jornal Nacional. Ou seja, o cara sai da novela da Globo, em vez de ele esperar o Jornal Nacional para começar outra novela, não. Ele sai da novela da Globo, entra na novela da Record, depois ele volta para a novela da Globo, do SBT, sei lá onde. É só olhar os números de Ibope. Percebe? Então, quer dizer, essa mudança toda, se você me perguntar para onde a gente está indo, sinceramente eu não sei. Mas que a gente está indo para algum lugar, tá. Só completando o que o Heródoto falou, eu acho que os jornais, essa discussão se os jornais vão acabar como a gente conhece hoje ou não, eu acho que não vão acabar. Não é como o cinema não acabou com o teatro, como a televisão não acabou nem com o cinema nem com o teatro, e como nenhum deles acabou com o livro, que é a forma de comunicação mais antiga. O que mudou foi o seguinte, nós hoje, como o Heródoto falou, somos todos emissores e receptores de informação. Tem um lado ótimo de democratização da informação, que não tem mais donos da verdade, né? Os formadores de opinião. Antigamente tinha meia dúzia de grandes jornalistas, não sei o que, empresários, por isso eram os formadores de opinião. Hoje há milhões de formadores de opinião, que eu acho uma coisa ótima. E sou muito otimista quanto à sobrevivência da nossa profissão de jornalista, porque por mais que todo mundo hoje seja jornalista, né, emissor de informações, vai precisar de gente capaz de organizar essa bagunça. E se você passar, como muita gente faz, o dia inteiro na internet, vendo notícias, não sei o quê, você pira, né? Então você tem que ter alguém que faça uma seleção, uma edição, que ordene aquilo, que explique o que está acontecendo.
E isso vai exigir jornalistas não só nas organizações, nos meios de comunicação, mas em todas as empresas. Hoje, não sei se vocês sabem, a maioria dos jornalistas não trabalha em empresas jornalísticas. A grande maioria não trabalha. A grande maioria trabalha em empresas de uma forma geral, em assessorias, em empresas de comunicação, sei lá, tem mil coisas hoje que qualquer restaurante hoje precisa ter um jornalista, né, para divulgar as coisas que tem. Então, nesse sentido, eu acho que a profissão vai sobreviver. Agora, aquilo que a gente gosta de fazer como jornalista, de fazer reportagem, né, de contar o que está acontecendo e tal, vai ser uma coisa seletiva. Eu acho que os jornais impressos vão ter uma circulação diminuída. O velho Frias, que eu sempre cito, que foi meu guru, ele fala que em cada grande cidade só vai sobrar um jornal, né, um jornal em cada grande cidade. Ele brincava, espero que seja o nosso. E é o que tudo indica, é o que vai acontecer em São Paulo, já está acontecendo no Rio você só tem um grande jornal que é o Globo, né, e assim em várias grandes cidades do mundo. Da mesma forma, eu acho que nós vamos ter menos postos de trabalho assim, de prestígio, de quem gosta mesmo de ser jornalista e tal, bem remunerados, né, vai ser uma coisa, eu acho, mais seletiva. Então hoje, vocês estão no momento de decidir o que vocês querem da vida, o que vocês querem da profissão. De um pouco tempo que eu fui professor, Santoro, eu sempre fazia uma pergunta: por que você quer ser jornalista? Né? Dependendo da resposta, né, você tem que se encaminhar para aquilo. Pode ser mais fácil ou mais difícil, e tal, mas você tem que perseguir esse objetivo. Né? Então, não vai acabar nem o jornal, eu acho, né, e nem a profissão de jornalista. Pelo contrário, ela vai se valorizar. E em diferentes áreas. Né? Na política, nas empresas, em todo lugar. Tem que ter jornalista, né, participando inclusive das decisões. Então tem que se preparar muito melhor para garantir o teu espaço, o teu lugar. É isso que eu acho. Bom, está aberto aqui, quem quiser fazer uma pergunta. Mas, coach, eu não resisto. Eu preciso te perguntar uma coisa. Em cima do que você falou, do que o Heródoto acabou de comentar, a questão dessa fragmentação do ambiente midiático, vamos chamar assim, do meio ambiente midiático, cada um hoje tem informações diferentes. Como é que um governo forma opinião pública? Como é que o governo fala para a população? Será que essa crise também de comunicação no governo, quer dizer, não consegue mais falar com ninguém, as pessoas falam entre si e o governo não consegue falar, quer dizer, não tem mais canais para falar, ela vai para a televisão, as pessoas vão para a janela fazer panelaço e usam as redes sociais. Quer dizer, como é que se forma opinião pública? Como é que um governo governa com comunicação nesse meio ambiente totalmente fragmentado? Você que já trabalhou com o governo. Santoro, se eu tivesse a resposta, eu ia estar rico, né? Porque é tudo que o governo está procurando, que as empresas procuram, todo mundo quer se comunicar. É a grande a arma mais importante no mundo moderno. Né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Eu não sei como faz, como é que resolve, não tem uma fórmula mágica. Só sei que isso que o governo faz não é exemplo para nada, para ninguém. Né? E não é que um governo, qualquer que seja, estadual, federal, então, não tem condições de formar a opinião pública também, de ser um dos vetores da opinião pública. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, o governo consegue formar a opinião pública, a favor e contra. Né? Mas tem uma política de comunicação que você não tem nenhuma, já há bastante tempo. Não que na minha época o governo tenha sido uma maravilha, também não era. Mas a gente tinha um norte, um objetivo. Né? Hoje eu não vejo. Né? Pois é, claro. Não, e tinha o que falar. Porque a primeira coisa, quando tem uma crise no governo, a culpa é da comunicação. Nós precisamos mudar a comunicação. Isso, aliás, caiu meu colega lá agora. Né? Mas não é. Se você não tem um bom produto, não adianta ter um bom publicitário, um bom comunicador, não resolve. Né? Que, aliás, esse é o grande problema de comunicação do governo, é que ele diz uma coisa e faz outra. Então não adianta você anunciar uma maravilha de um produto, o cara compra, vai lá ver e fala, pô, mas isso aqui não tira foto, não é verdade. Não adianta ser o Nizanguanás, eu acho que o Oliveto, ninguém dá jeito nisso. Então o problema não é de comunicação, o problema é de governo mesmo. Sabe? Essa é a crise que nós estamos vivendo. A comunicação não faz milagres. Né? A comunicação pode ajudar a vender um bom produto, a difundir, a divulgar, mas não inventa, não cria. E quando tenta fazer isso, como acontece nas campanhas eleitorais, é terrível. Que é o que está acontecendo agora, que quando você cai na real
e vê que a real não bate com aquilo que se falou durante a campanha, aí dá merda. E para piorar, agora fica tudo na internet. Quer dizer, tudo que ia para o ar e a gente esquecia, agora ninguém mais esquece mais, né? Não dá, tá tudo lá. Achei extremamente interessante essa pergunta, dizendo o seguinte: como é que o governo conversa com o povo? É isso? Em 1937, o ditador do país, o senhor Getúlio Vargas, criou uma cadeia nacional de rádio, na época não tinha televisão no Brasil ainda, e instituiu um programa chamado A Voz do Brasil. Tá? Então todo mundo ouvia a Voz do Brasil em onda média, onda curta, onda tropical, sei lá o que diabo mais o pessoal ouvia. Era o único momento que o governo falava. E todo mundo ficava do lado do rádio, né, para esperar o ditador falar brasileiros e brasileiras. Era assim que ele falava, trabalhadores do Brasil. Trabalhadores do Brasil. Né? Em 1930, você vê que estou voltando um pouco aí, né, no tempo. Em 1931, o Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos, como vocês sabem. E começou um programa chamado New Deal, não sei se vocês também conhecem. Uma das convicções que o Roosevelt tinha com seus assessores, entre eles um cara extraordinário chamado Galbraith, era o seguinte, é que uma boa parte da crise que tinha nos Estados Unidos não era econômica nem financeira. Era uma crise de confiança. Olha onde nós estamos chegando. Qualquer semelhança é mera coincidência. O cara chegou a essa conclusão. Muito bem. O que o marqueteiro lá do Roosevelt, que eu não sei o nome dele, fez? Presidente, o senhor tem que criar um programa de rádio para conversar com o cidadão americano. Então eu não me lembro se era uma vez por semana ou mais de uma vez. O programa chamava Conversa ao Pé da Lareira. Conversa ao Pé da Lareira. Então, como era o único veículo de comunicação, era fácil o governo falar com o povo. Não é? Eu estou falei de uma ditadura, falei de uma democracia. Poderia citar outros exemplos de ditadura aí e tal, que o professor conhece melhor que eu. Na Alemanha, não vou citar. Agora vamos rapidamente chegar nos dias atuais. Como é que alguns governos conseguem se comunicar e outros não? Eu acho que aí nós retomamos aquilo que o Coach acabou de dizer. Fundamental. Quem espalha as notícias do governo hoje sou eu cidadão. Eu, que tenho um smartphone comprado na Casa Bahia. Dedicação total a você. Aliás, é patrocinador do jornal lá. Fazendo um merchandising aqui. Tá certo? Então sou eu que informo. Agora, para eu informar favoravelmente, eu tenho que ter uma impressão boa do governo. Em outras palavras, o governo, assim como as marcas, e eu não vou entrar nesse ponto, nesse campo, tem que ter reputação, tem que ter credibilidade. O governo tem que ganhar o meu coração e a minha mente, porque eu é que mando. Quantos WhatsApps vocês receberam? Me fala. Agora, recentemente, com foto esculhambando com a presidente Dilma. Vamos falar, fato. Quantos? Um monte. Os mais inacreditáveis. Quem é que faz? Eu sei lá quem fez isso, pô. Eu sei lá quem fez isso. Vou contar um bastidor. Nós gravamos essa entrevista do Fernando Henrique para colocar no ar segunda-feira. Pusemos chamada, logicamente, no blog, pusemos na rua, pusemos tudo. Vai ter a entrevista do Fernando Henrique. Soltaram vírus na internet dizendo que a Record tinha sofrido uma pressão do governo e não ia colocar a tal entrevista no ar. Eu passei o domingo inteiro com os caras me perguntando, o que aconteceu? O bicho foi lá, não vai deixar... E era inverdade. Hoje, pela madrugada, pô, isso não existe. Na segunda-feira, encontrei o médico, o cara falou, olha, lá na Unifesp, todo mundo passou tal, dizendo que não vai ter entrevista. Eu falei, por que isso, pô? E ontem, depois, sei lá, agora encontrei alguém, o cara falou pra mim, escuta, alguém disse, eu vi a entrevista e tal, mas não teve edição a entrevista. Eu falei, não, pô, assumi com o cara, com o entrevistado que não tinha edição, não tem edição. Aí tá falando, então, somos nós. Se tiver credibilidade, reputação. Se eu perder a reputação, estou perdido. Se eu prometer uma coisa antes da campanha
e fizer outra depois, meu amigo, vai ser difícil. Só lembrar uma coisa importante nisso que o Heródoto está falando, que muita gente me perguntou também. Pô, mas por que vocês entrevistam o Fernando Henrique e não entrevistam o Lula? Né? Porque é isso que a gente procura fazer sempre. É sempre ouvir os dois lados, o Corinthians e o Palmeiras e tal. Né? E não entrevistamos porque o Lula nunca dá entrevista. E aí o Heródoto informou isso durante a entrevista do Fernando Henrique. Não pode obrigar a pessoa a falar. Né? Agora você tem a obrigação, sim, de sempre procurar colocar no ar os dois lados, mas só pelo menos dois. Muitas vezes, na verdade, tem mais de dois lados. Né? Acho que isso tem que ser uma linha, uma meta, inclusive, para que cada profissional também mantenha a sua credibilidade. O governo tem que ter, mas o profissional também. Cabe até para você poder criticar. Eu sou o Arthur, do terceiro ano de jornalismo, e eu queria comentar um negócio que eu ouvi você falando do governo e tal. E eu acho que o âmbito comunicacional, essa discussão do governo, já ultrapassa já os limites de mera comunicação, entende? Porque parece assim, ó. Por exemplo, qual a credibilidade que tem um meme? O senhor falou do meme. Qual a credibilidade que tem um meme? Porém, o meme, quando é passado para milhares de pessoas no WhatsApp, a gente não sabe quem fez, quem fez o meme. Não se sabe. O que acontece é que a pessoa tem uma admiração afetiva por aquilo e passa para outra pessoa. E eu acho que o que acontece? O âmbito já está um âmbito emocional. A pessoa que é a favor da Dilma, ela vai ser a favor da Dilma apesar dos pesares. E quem é contra, vai ser contra apesar dos pesares. A Dilma pode chegar e falar assim, gente, eu vou, sei lá, não sei quais são a reivindicação concreta mesmo da classe média, além do impeachment. Ela pode falar o que quiser, a pessoa só vai ficar feliz se ela falar, eu vou sair, daí ela vai ficar feliz e pronto, ela não vai escutar. E eu acho que é isso que eu queria falar, que essa coisa já não está um jogo tão claro. Eu acho que é difícil até de entender. Tem que entrar muito na teoria e na filosofia para conseguir entender, porque é um fenômeno novo isso, né? Porque a gente nunca chegou tão perto dessa nossa face, porque essa face existe desde sempre, só que não foi revelada. Eu estou fazendo uma teoria da comunicação, por exemplo, e os estudos sempre buscam isso, e só agora que a gente conseguiu chegar nisso de fato, a gente está encarando isso assim, ó. Que é uma coisa que ficava ali oculta em todo mundo, e agora está aí à tona e ninguém sabe como lidar com isso, entende? E é só isso que eu queria comentar. Olá, meu nome é Thaís, sou estudante do terceiro ano de jornalismo aqui da ECA, e eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma é se vocês acreditam na especialização dos veículos, então já que a internet tem esse alcance e essa velocidade com o público, se a televisão e o impresso, que bem ou mal ainda sobrevivem, vão ficar cada vez mais com essa função de explicar o que está acontecendo ao invés de só informar. E a segunda, se vocês acreditam na especialização do profissional. Então, se qualquer um pode fazer jornalismo hoje, o que vai fazer o profissional ser reconhecido lá na frente? Se vai ser aquele profissional que sabe lidar com vários assuntos, ou se vai ser um profissional especialista em alguma área que vai ficar responsável por coletar e organizar as informações específicas daquele setor. Eu sou a Jéssica, sou estudante do segundo ano de jornalismo aqui da ECA. Eu queria perguntar, porque a gente viu ao longo desses últimos meses, na verdade desde as eleições, que as pessoas confundem muito a questão das responsabilidades de cada governo, do governo federal e mesmo dos âmbitos ministérios e executivo, administrativo, enfim. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, qual o papel do jornalismo de elucidar para as pessoas que se tem uma crise energética, um responsável em questão de governo é determinado setor, e se tem se está faltando água na sua casa, ou se a polícia não, se a polícia fez alguma coisa de errado na periferia, quem é responsável por essa polícia? Eu queria perguntar para vocês qual vocês acham que é o papel do jornalismo na elucidação desse problema que as pessoas ainda não enxergam. Isso, vamos lá. Essa semana eu escrevi exatamente sobre a tua pergunta, não quero perder o gancho aqui, né? Tem uma coisa boa acontecendo que nunca as pessoas falaram tanto de política como agora. É impressionante, em qualquer lugar, no boteco, na rua, no ônibus, todo mundo fala isso, tem um lado bom. De outro lado, eu estou assustado, né? De um lado, com a ignorância das pessoas sobre as responsabilidades de cada instância de poder, né?
legislativo, executivo e do judiciário, que mistura um pouco a ignorância com a má-fé. E aí entra no que o Arthur falou antes, quem gosta, gosta da Dilma, quem não gosta, não gosta, e qual é o papel da imprensa nessa história. Eu acho que antes da imprensa, que tem uma responsabilidade grande nisso, é a escola. Sabe, uma matéria, isso eu sempre falo há muito tempo, mas ninguém me ouve, né? A matéria fundamental nas escolas é cidadania. Sabe, eu acho que em todos os níveis. As pessoas não sabem, né, quem é o responsável pela água. Eu me lembro quando eu trabalhei no governo, as pessoas falavam, pô, por que o Lula não manda prender esse cara? Esse cara é um bandido, tal. Por que o Lula falou que ia pegar os caras e tal? Então as pessoas não sabem que, né, isso é papel do poder judiciário, né? Nós estamos vivendo essa contradição agora, que todo mundo está falando de política, e as pessoas não têm informação básica para discutir as coisas. Então entra muito nesse negócio que ele falou, teu colega Arthur, do emocional. Se bem que eu acho que não é tanto quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Se fosse assim, a gente não precisava de comunicação, né? E as pesquisas mostram isso. Quer dizer, as pessoas que votaram na Dilma estão deixando de apoiar o governo Dilma. Pela razão que o Heródoto falou, porque prometeu uma coisa na campanha e está fazendo outra. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um político. Ou para uma empresa, ou para um produto, né? É você prometer uma coisa, né, vender uma coisa e entregar outra, né? Então tem mil aspectos aqui, juntando as três coisas. Alguém perguntou também de especialização e tal, né? Mistura um pouco. Eu acho que a nossa profissão ela é cada vez mais de clínica geral. É curioso, porque você tem 1000 plataformas, meios, instrumentos, não sei o que e tal, mas cada vez mais precisa do clínico geral. Por exemplo, nós temos uma equipe de 10, 12 pessoas lá, né? Se cada um fosse especialista numa área, não dava jornal. E todo mundo precisa fazer de tudo. Não só na área do conhecimento, né? Economia, política, esporte, cultura, mas também todos temos que ser capazes de ser repórter, redator, pauteiro. Todo mundo tem que saber fazer tudo. E eu acho que o espaço para você se dedicar, aprender isso, é aqui. Eu me lembro uma vez, eu era chefe lá na Bandeirantes e faltou repórter, aconteceu alguma coisa, precisava mandar um repórter para a rua. Tinha o cinegrafista, tinha equipe, mas não tinha repórter. Aí eu olhei para a redação, a primeira moça lá que eu achei mais ajeitada era a pauteira. Chamei lá e falei, vai fazer uma matéria em tal lugar, está acontecendo isso. Não, coach, mas eu não sou repórter. Mas como assim? Você não é jornalista? Você vai fazer a matéria assim, né? Não, mas eu não sei, nunca fiz. Então, um dia você vai ter que fazer. Eu acho que é isso, quer dizer, você tem que estar preparado para exercer qualquer função em qualquer área do jornalismo. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, Heródoto, enquanto ele vai até ali. Seguinte, você falou que hoje você pode ter o seu jornal, o seu blog, quer dizer, você cria o seu veículo de comunicação. E eu queria te perguntar, agora, afinal, o que é mais importante, né? É a boa história, é a questão tecnológica. Hoje a gente está vendo que as emissoras, todos os telejornais, recebem uma infinidade de imagens gravadas com celular. O pessoal grava no vertical, nem o 4x3 antigo, o 16x9, quer dizer, grava de pé a imagem e tal. Eu estou percebendo que isso daí acaba fazendo parte do telejornal. O antigo padrão de qualidade da televisão, da grande televisão, ele vai sendo jogado para o lado. Quer dizer, em nome de uma boa história, alguma coisa assim. Mas eu tenho olhado agora os telejornais, principalmente eu assisti o Fantástico esse final de semana, eu estou percebendo um investimento muito grande numa imagem bonita, de qualidade, bem iluminada, bem gravada. Então, que história é essa? Quer dizer, de um lado a gente tem TV de alta definição em casa, 4K, TVs cada vez mais sofisticadas na sala, maiores. Ao mesmo tempo a gente tem um negócio pequenininho aqui que dá para ver televisão. Quer dizer, essas coisas estão caminhando. Estou vendo o Fantástico cada vez mais elaborado no ar, com imagens lindíssimas, e estou vendo um jornalismo feito com quase de qualquer jeito. Quer dizer, que o microfone é ruim, então a gente põe aí uma legenda. Enfim, como é que você está sentindo isso dentro
o teu telejornal, a tua emissora, onde você trabalha, essa sofisticação tecnológica de um lado e do outro lado, a simplificação, né, de que qualquer um faz imagem. Bom, essa questão de que cada um faz a imagem, de um fato real, todos nós sabemos que ele é real, e lembrar o seguinte. Nós tivemos uma vez uma matéria feita pelo Departamento de Jornalismo da Record sobre aquelas manifestações de rua. Ocorre que uma parte daquelas manifestações foram feitas na porta da Rede Globo. O pessoal foi lá. E ninguém filmou nada. Bom, pela primeira vez da vida, a matéria foi do Azenha, que todo mundo conhece, o jornalista Azenha. Um off coberto com imagens da mídia ninja. Está aqui, ó. Tá certo? O pessoal fez imagem da mídia ninja e a Record usou. Eu achei isso um avanço extraordinário. A imagem não era boa, né? A imagem era de celular, mas eu achei que aquele conteúdo tinha uma tal importância que tinha que ser usado. Então, o que acontece? Se eu quiser ver imagens maravilhosas, ainda que eu tenha aqui, e passo cada imagem maravilhosa aqui, extraordinário, eu vejo fantástico. Tem imagens maravilhosas. Aquilo pode, vamos dizer assim, é um programa de entretenimento, é um programa que tem tempo de elaboração, e você me pega pelas boas histórias e também pelas boas imagens. Mas eu que estou no cotidiano, eu que estou correndo, eu que estou no dia a dia, eu quero saber o seguinte, qual é a notícia que você tem aí, meu amigo? Eu acabei de dizer aqui na abertura, que ontem quando eu vi que o avião, na notícia do New York Times, eu pus o blog a home do UOL no ar. Qual é a qualidade de imagens? Mínima. Aquilo entrou no laptop, o laptop jogou direto no ar, sem nenhuma qualidade. Mas não era importante a qualidade. A qualidade é o seguinte, o cara estava ali e disse, putz grila, meu. Imagina, o piloto saiu para ir no banheiro, o outro trancou a porta, e o cara jogou o avião contra os Alpes, matou 150 pessoas. E quando acabou o jornal da Record News, eu passei a ver o jornal das 10 da Globo, que aliás é um excelente jornal. Eu vejo um pedaço dele muito bem feito. Eles não deram. As matérias que entraram eram todas sobre o avião. Eu vi lá 3, 4 matérias. Muito bem fechadas, muito bem feitas matérias, muito boas, excelentes. Do encontro da Angela Merkel, coisa que eu já tinha visto durante o dia todo, entendeu? Eu acho que eles não pensam nisso, eles pensam na coisa que eles têm lá. E não falou nada do New York Times. Agora, isso nos coloca naquela posição que acho que o Arthur lembrou, da gente acreditar ou não no meme. Se alguém tivesse me passado um meme com essa informação, você acha que eu ia botar isso no ar? Jamais. Se eu tivesse isso visto no blog do João das Couves, você colocaria... Não, jamais. Quando eu vi que era o UOL, eu também não colocaria. A hora que o UOL citou o New York Times, eu boto no ar. Tá certo? Porque nós estamos ali para não perder, não queremos perder credibilidade. Mas como o UOL citou o New York Times, para mim, na minha opinião, ele tem credibilidade, botei no ar. Percebe? Então eu creio o seguinte, eu creio que a decisão é do público. O público quiser ver boas imagens, olha, eu estou com o saco cheio, eu quero agora sentar aqui no final do domingo na minha casa, assistir umas belas imagens que o Santana... Ótimo! Tá certo? Ótimo, excelente. Se a gente puder colocar a melhor imagem, vamos colocar. Agora, se não tiver, meu amigo, vamos usar a mídia ninja. Só contar uma coisa da vida real, né? Que a gente discute muito a teoria. Eu sou, por vocação e por natureza, repórter. Não fui ao banheiro agora, como falei para vocês. E aí tem o exemplo da diferença entre a teoria e a prática. Né? A teoria é que a gente deve não jogar papel na privada e deve puxar a descarga. Na prática, no banheiro que eu fui aqui em frente, aconteceu exatamente o contrário. Então, esta é a vida real. Na USP, né? Na melhor escola do país, onde eu estudei e tal. Né? Então, aí eu volto a um ponto anterior, da questão da cidadania. Sabe, que eu acho que essa é a questão central. Claro, é bom que todo mundo seja politizado, que participe das discussões políticas do país. Tudo uma maravilha, democracia. Agora, nós temos que ter uma coisa básica que eu aprendi na Alemanha, no tempo que eu trabalhei lá, no Jornal do Brasil, um negócio fundamental.
É um negócio de direitos e deveres. Se as pessoas não souberem, né, desde tenra idade até a universidade, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, isso é muito claro. Tudo mais é poesia, literatura, é teoria, mas não é a vida real. E a gente lida, como jornalista, com a vida real. E se a gente não dá o exemplo, né, se a gente não faz as coisas direito na nossa vida, como é que a gente vai cobrar dos outros? Né? Só para pensar, só para refletir, mudando um pouco de assunto. Vamos às perguntas. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou aluna do 4º ano de jornalismo da Unesp. Primeiro eu vou contar um caso, aí depois eu tenho 2 perguntas com base nele. Eu faço parte de um projeto voluntário, aí uma produtora entrou no meu Facebook e me perguntou se eu poderia gravar uma matéria com eles, que a ideia da matéria era voluntário por um dia. Aí eles, a nossa ideia é que a gente quer pegar uma pessoa na rua e levar ela para participar de um projeto voluntário que eu já sei que você vai participar. Aí eu, tá, mas como é que você vai me pegar na rua, então você já sabe que eu vou participar? Ela, não, é pra você fingir que eu te peguei na rua e que você vai pro projeto voluntário. Aí, com base nisso, eu acabei não topando participar da matéria, né, porque eu não achei muito ético. Aí, com base nisso, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, o jornalismo televisivo, ele realmente precisa desse espetáculo, dessa historinha, e pegar uma pessoa da rua, ainda é dependente disso? E segundo, vocês acham que... Porque uma das justificativas da menina foi assim, eu não tenho tempo para procurar uma pessoa, eu não sei se eu pegar uma pessoa na rua, ela vai querer participar. A carga de trabalho dos jornalistas, que a gente sabe que realmente é alta hoje, justifica esse tipo de conduta ou não? Como fugir disso, esse tipo de coisa? Obrigada. É muito boa a tua pergunta, Jéssica. Que é a história da vida real, que mostra a diferença entre jornalismo e teatro. Né? O que a moça queria fazer com você era um teatro, né? Ensaiado, tal, como é muita coisa que a gente vê. Né? Depois de um certo tempo de profissão, você percebe quando é real ou quando é fajuto. Né? E aí entra um outro negócio que é muito discutido também, se você deve se apresentar como jornalista ou não em todos os lugares que você vai. Eu acho que tem que ser assim. Sabe? Jamais ligar para alguém inventando que você é outra pessoa para arrancar uma informação. Sabe, esse tipo de coisa, do espetáculo do jornalismo. Tem um professor aí que criou uma expressão, shownalismo, né? Mistura de show com jornalismo. Isso é grave. Isso tira a credibilidade da profissão. Você fez muito bem de não participar desse teatro. Bom dia, eu sou caloura de jornalismo aqui da ECA e eu pude perceber no decorrer dessa conversa com vocês que vocês falam que no jornal de vocês tem espaço para todo mundo, desde o FHC, tentaram falar com o Lula, esse pessoal que você denominou os malditos, para que eles também tivessem espaço. E a minha indagação é, vocês acreditam em imparcialidade dentro do jornalismo? E como que vocês tendem a lidar com isso no jornalismo de vocês? Bom, a semelhança do Corte, eu também tenho um livro de telejornalismo. E tenho um livro de radiojornalismo. E tenho um livro de jornalismo e novas mídias. Comprem, por favor. O que você quer dizer com isso? Que hoje eu andei estudando um pouco para poder escrever esses livros. Né? E a minha posição pessoal, minha e do meu colega que escreve junto comigo, Paulo Rodolfo, é o seguinte. Não há imparcialidade. Os seres humanos não são imparciais. No momento que o ser humano expressa uma opinião, seja qual for, ele perde a imparcialidade e passa a ser parcial. Estou dizendo isso porque, para as pessoas mais idosas, né, eu até, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, olha, gente, queria dizer para vocês, eu sou um jornalista parcial. Como assim ser jornalista? Eu sou um jornalista parcial. Porque eu tenho opinião sobre as coisas que acontecem à minha volta. Eu tenho um time de futebol, sou corintiano, eu tenho uma religião, eu sou budista, tudo isso daí é minha parcialidade. Agora, isso não me exime de buscar a isenção. Ou seja, como disse o Código, a verdade tem várias vertentes. Pode ter 2, pode ter 3, pode ser lá quantas. Eu acho que a nossa missão é procurar as vertentes, as vertentes dessa verdade e mostrar para o público. Com aquela ideia do seguinte, eu acho que nós, jornalistas, temos que
provocar o público para que ele crie uma consciência crítica, para que ele olhe e ele opte por A, por B, por C, sei lá o que, qualquer coisa. Eu acho que essa é a nossa missão. Diferente daquilo que você acreditava no passado, como o Couto lembrou, dos chamados formadores de opinião. Posso contar rapidamente um caso? Eu levei uma vez uma carcada, eu trabalhei lá no Sistema Globo durante muito tempo, levei uma carcada pelo seguinte, porque eu fui num evento do jornal Meio Mensagem, conhece, que é o jornal publicitário. E era o seguinte, era um evento para pessoas que faziam assessoria de imprensa para político. Estava lotado aquilo lá. E eram quatro jornalistas e eu era o mediador. Eu não tinha que dar palpite de nada lá. Bom, aí foi feito, e aí no final, como assim, alguém levantou lá e perguntou assim para os quatro. Se o jornalista for perguntado em público em quem ele vai votar, ele deve dizer ou não. Bom, dois colegas nossos lá, eram 3 pessoas, 2 disseram não, o jornalista não pode fazer isso, porque ele influi e tal, bababá, né? O outro jornalista, que é um experiente, falou assim, olha, não, eu acho que o jornalista for perguntado em público, ele deve sim falar. Aí o auditório disse, você vai votar em quem? Nós estamos na beirada da eleição. Aí ele, muito hábil, falou, olha, eu não decidi ainda. Decido. Aí tal coisa, gente, obrigado. Não, o que foi? E você? Eu falei, olha, eu não sou debatedor, eu sou só o mediador. Não, o que você pensa nisso? Eu acho que se o jornalista for perguntado em público em quem ele vai votar, eu acho que ele deve dizer sim. Porque é uma forma até do público fiscalizar melhor o cara. Em quem você vai votar? No Lula. Saiu publicado no jornal. Tomei a maior ferrada, meu chefe me ligou lá do Rio de Janeiro. Porra, você declarou e tal, escuta, eu fiz o que qualquer um teria feito, pô. Ou seja, declarando voto em Lula, as pessoas vão ter muito mais, fiscalizar muito mais, para saber se estou dando mais espaço para ele do que o outro, acho que o outro do céu, sei lá quem era. Mas, entende? É que nem uma outra história, rapidinho. Eu não sei quem é que inventou isso, era nas redações, tinha muito. Lá, inclusive, das que eu trabalhei, as 2 que eu trabalhei. Não noticiamos suicídio, ponto. Porra, por que noticiamos suicídio? Porque isso estimula as pessoas a se matarem. Aí eu fui procurar, onde é que está esse troço? Qual é o trabalho? Não existe absolutamente, não sei quem inventou isso. E a gente fica repetindo, e não podia. E se você pudesse, o chefe dava uma carcada em você. Porque é óbvio, você tem que. Se o cara se matou, sei lá, pulou do viaduto e se matou, é uma coisa. Agora, se o cara se jogou na frente do metrô e o metrô parou, é notícia, pô. O cara se matou, parou o metrô inteiro, milhões de pessoas, né? Então, uma coisa é a gente fazer com critério, lógico, com respeito, etc, mas com bom senso. E outra coisa, é não cair naquilo que a gente falou aqui agora do sensacionalismo. Porque eu acho que, na minha opinião, não existe jornalismo sensacionalista. Ou é jornalismo, ou não é. Se é jornalismo sensacionalista, não é jornalismo. Deixa eu complementar. Primeiro quer dizer que eu concordo 100% com o que ela falou sobre esse assunto. Pois é, mas eu não estou falando isso para te agradar, nem para não perder o emprego, ao contrário, acho que eu trabalho lá porque a gente pensa muito parecido sobre as coisas, se não fosse assim, né? E é muito mais, não é na questão política, econômica, mas é muito mais na questão, insisto nesse ponto, de caráter, né? E essa é uma questão central, porque vocês devem ter ouvido falar um monte de gente que diz que é imparcial, é isento, é neutro, não tem lado. Não existe pessoa sem lado. Simplesmente não existe, ela está mentindo. Um jornalista esportivo que diz que não tem time, ele não se interessa por futebol, não interessa por esporte, né? Não existe. É a mesma coisa um jornalista político dizer que eu não voto em ninguém, não tenho partido, não tenho preferência. Isso não existe, é mentindo, né? Então, esse assunto nós já falamos sobre isso, né, várias vezes. A primeira vez que eu declarei voto, né, foi a pedido de um patrão. Foi um negócio fantástico. Em 1982, a primeira eleição para governador do estado, eleição direta, pela ditadura militar, tinha vários candidatos e o jornal colocou um acompanhando
um repórter para cada candidato, né? Você acompanhava dia e noite, né? Você colava no candidato, né? E os diferentes assessores dos candidatos reclamavam para o dono do jornal, que o jornal ou era muito Maluf, ou era muito Montoro, ou era muito PT e tal. Aí ele chamou os repórteres que estavam na cobertura e falou para a gente: olha, aqui cada um pode ter a sua preferência. Agora eu prefiro saber, e o leitor também tem o direito de saber. Então, domingo, cada um vai escrever uma matéria, né, dizendo em quem vai votar e por quê. Alguns se recusaram, porque são os tais que são imparciais, se recusaram. Mas foi aberto o espaço, né, para quem quisesse fazer isso. Eu acho que isso vale para o profissional e vale para as empresas, para os veículos também, como é nos países civilizados, né? Nos grandes veículos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles têm lado. É muito claro, né? E em cada eleição dizem quem está apoiando. Nós precisamos jogar limpo com as pessoas, sabe? Não querer disfarçar, é muita hipocrisia. Vocês podem ter certeza, esses jornalistas que falam que não tem lado, que não tem partido, que não sei o quê, que são os piores. Porque eles têm, muitas vezes, inclusive, têm interesses econômicos em jogo, mas não admitem. Né? Uma coisa é você sair do jornal, como eu fiz 3 vezes, para trabalhar como assessor de um candidato e publicar isso no jornal. Fulano de tal está saindo daqui porque vai ser assessor do candidato, do que você continuar no jornal ou na revista e fazer campanha para algum candidato, como muitos fazem, como a gente sabe. Essa é uma coisa que vocês têm que decidir agora que caminho que vocês querem seguir. Se é o caminho mais limpo, mais verdadeiro, mais ético, ou não. É uma questão pessoal. Eu não acredito muito em ética coletiva. Eu acredito em ética individual. E isso aqui tem a ver com ética. Sabe, você tem que ser franco, sincero com o teu público. Isso vale para o jornalista e isso deveria valer para o político também, né? Infelizmente não é assim. Enquanto você chega até aqui fazer a pergunta, a Jornal da Record News fala Allianz Arena ou fala Parque Antártica, RB Brasil ou Red Bull? Quando é para irritar os palmeirenses, eu falo que é Parque Antártica. Mas pode falar Red Bull, pode falar Allianz, pode falar qualquer coisa. Não tem nada. A Globo não fala. Bom, nós falamos. Mas não tem nenhuma orientação para não falar. Entendeu? Então, por exemplo, você vai tocar no HSBC Hall. Você vai dizer o quê? Qual é o nome do teatro lá? É HSBC Hall. Mas não pode falar o nome do banco. Então, assim, sabe aquele teatro que pertence a um determinado banco? Eu vejo isso ainda tem por aí. Um determinado supermercado? Pelo amor de Deus. Caiu o avião de uma companhia aérea. Bom dia, eu sou caloura também de jornalismo, meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber os cuidados que vocês têm para fazer um telejornal sem fechamento, no contexto de, por exemplo, a notícia do avião mesmo, é uma suposição que o copiloto realmente jogou o avião contra... enfim. E eu gostaria de saber como vocês fazem para depois retomar essas notícias de acordo se vocês vão recebendo mais informações, entendeu? No caso, vocês recebem, a notícia está quente, mas mesmo grandes jornais como o New York Times, às vezes eles podem errar em alguns contextos. Obrigada. Essa história que me interessei muito por essas coisas meio absurdas. Não é que o New York Times deu a informação por dar assim. Ela é baseada em investigações feitas pelo promotor ou pelo procurador na França. Então você tem que confiar numa fonte. Né? Porque não é o jornalista, o repórter, por melhor que seja, ele que vai descobrir o que aconteceu. Mas tem gente da polícia, da justiça investigando. Então você tem aí, primeiro, a fonte é segura, o promotor, procurador da França. O jornal que deu a informação é um jornal confiável, o New York Times. Né? Então você está seguro. Agora, mesmo assim, o promotor, o procurador pode ter se enganado. Ele investigou e chegou à conclusão errada. Qual é a solução? No jornal seguinte, aí a vantagem de trabalhar no emissor de notícias 24 horas, você corrige. Sabe, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, não precisa ter vergonha de errar. Você ter vergonha de errar, insistir no erro, esconder o erro, como acontece muito na imprensa brasileira.
A Folha tem uma seção já há muitos anos, né, o Erramos, né? Ali sai apenas uma pequena parte, e geralmente são erros ortográficos, coisas de menor importância. Mas os erros mais importantes, erros editoriais, né, raramente você vê o reconhecimento disso, né? Então, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, em quem que você pode confiar ou não. Essa informação que eu tenho é baseada, como eu te falei, num promotor, num procurador, alguém que está investigando na França, num jornal de respeito, então você corre menos risco, né? É diferente de um meme que aparece no celular. Aliás, ele não larga esse troço, que já repararam isso. Cuidado, isso é um vício desgraçado. Você tomar cuidado, o meu está desligado. Direito de resposta. Realmente você tem razão, se disse que a gente correu risco, lógico, pode ser que, tá certo. Mas se tivesse errado, como disse o coach, a gente imediatamente corrigiria. Mas estou brincando, aqui está a BBC. Né? A BBC diz assim, copiloto queria destruir o avião. E no noticiário aqui da BBC, tem a foto do piloto. Aqui a foto do piloto, ao lado aqui do Golden Gate, confirmando. Quer dizer, nós corremos um risco, sim, você tem toda a razão, mas em cima de uma fonte que a gente supõe confiável, como é a BBC, uma fonte confiável. Se fosse um meme, jamais. O pessoal está com fome. Está com fome? Então, tá bom. Nós temos 10 minutos ainda. Meu nome é Carla, eu sou do primeiro ano de jornalismo. Vocês falaram em credibilidade, isenção, pluralidade e tudo mais. Eu gostaria agora de saber o que vocês pensam sobre a não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão jornalista. Eu sou um bom exemplo para falar sobre essa questão de porque eu não aguento mais, que isso me persegue há uns 40 anos. Já toda a escola, todo o debate, toda a palestra é a questão do diploma, né? Então eu fico muito à vontade para falar, porque, como eu contei antes, eu não tenho, né? Eu entrei na faculdade e não terminei a faculdade, eu não tenho diploma. De outro lado, eu dou a maior importância para a escola, para a faculdade, né? Eu acho que é importante fazer uma faculdade. Eu fiz também ciências sociais, não terminei nenhuma, né? Tem que estudar. Agora, para o exercício da profissão, que é outra coisa, eu defendo uma coisa semelhante à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que você tem que ter uma formação mínima, né, não sei qual, e tem que fazer um exame de acesso ao exercício da profissão. Então não basta você ter o diploma, porque também você tem milhares de escolas por aí que distribuem diplomas e não formam profissionais em condições de exercer a profissão. Então eu defendo o exame de acesso ao exercício da profissão e a fiscalização durante o trabalho, né? Isso estava previsto no Conselho Federal de Jornalismo, que era um projeto da época do governo Lula, uma velha reivindicação dos sindicatos, de jornalistas que infelizmente não foi para frente. Agora voltaram a discutir isso, no novo grupo de trabalho que está discutindo. Então eu acho que o diploma só não faz realmente o jornalista. Agora, não pode ser na terra de ninguém, sabe? Você pode usar a internet, blog, para escrever o que você quiser. Então, agora, eu acho que para exercer o nosso trabalho profissionalmente numa empresa, você tem que ter uma qualificação. E quem estuda bem na escola como essa aqui, tem muito mais possibilidades de arrumar um bom trabalho do que alguém que não tem. Independentemente de ter o canudo debaixo do braço. Então, eu acho que tem que aproveitar esse momento, insisto nisso, eu não sou um bom exemplo, para estudar o máximo que vocês puderem, para usar, para criar, para inventar coisas novas para fazer, né? Que aqui é o momento certo para isso. E não se preocupar com esse tal diploma. Se você realmente gosta do que você faz, tem talento e se esforça, você vai ter lugar para trabalhar. Independentemente da lei, que já mudou várias vezes ao longo desse tempo, já foi obrigatório, depois não foi. Hoje eu nem sei como é que é. Mas não é o mais importante. O mais importante é por que você quer ser jornalista e se preparar para ser um bom jornalista. Bom, a última pergunta, tá? Vocês não estão... Duas perguntas, estão rapidinhas as duas perguntas e a gente encerra depois.
Vocês podem depois ir para frente para fazer a pergunta também? Oi, eu sou a Juliana, estou no 2º ano de jornalismo aqui da ECA. E eu queria saber em quem vocês votaram e cometeu o deslize de perguntar ao mediador também. Na última eleição, bom, de cima para baixo, eu votei na presidente Dilma, votei no Alckmin, deixei de votar num senador que eu votei a minha vida inteira, que foi o Suplicy, pelo qual eu tenho grande respeito, mas não votei no Suplicy dessa vez. Votei no Serra. Votei no Ivan Valente do PSOL. E votei no deputado estadual também do PSOL, que é o professor, me fugiu o nome agora. Então essa foi um voto camaleão, vamos dizer. Né? Tem do PSOL ao PSDB no caso do Alckmin. Mas acho que a gente teve oportunidade de ver, eu tive até a oportunidade, o Coach também, a Record promoveu 2 debates, promoveu também com candidatos a governador e a presidente da República. Né? E aí nós tivemos a oportunidade de participar, fazer perguntas e tal. Então, de prestar atenção, né, no que o pessoal está falando, as propostas que o pessoal está falando, etc, etc, etc. E acho que a gente tem que botar por aí, né? Olhar as propostas e depois, obviamente, graças de novo à nossa rede de comunicação, cobrar e fiscalizar para ver se os caras estão fazendo aquilo que prometeram na campanha. Essa é a pergunta mais fácil para responder de todos que fizeram. Não, como eu falei antes, desde 1982, eu trabalhava na Folha, né, que eu declaro voto. E é muito simples, eu sempre votei no mesmo partido, sempre votei no PT. Né? Eu trabalhei para o PT nas campanhas, no governo, tá? E era um projeto importante para a minha geração. Eu costumo dizer que a minha geração foi vitoriosa, nossa, né, porque ajudou a derrubar a ditadura. Mas ela está sendo derrotada agora, depois de ter sido vitoriosa, por não estar conseguindo construir a democracia. Ainda, depois de 30 anos, está difícil. Na última eleição, eu não votei no primeiro turno, pela primeira vez, que eu voto no interior e eu, como sempre acontece nas eleições, tinha que trabalhar, tinha que estar na TV, não sei que hora. Eu tinha que viajar e voltar. Eu não tive vontade de votar no primeiro turno. No segundo turno, eu não votei ninguém. No segundo turno, se criou uma guerra aqui em São Paulo, né? Principalmente no bairro que eu moro e tal, entre tucanos e petistas, mais tucanos, né? Porque lá é 99%, né? Eu fui ficando com raiva daquela situação, das bobagens que eu via, que eu votei na Dilma no segundo turno. Né? Muito mais contra aqueles caras que estavam me enchendo o saco do que pelos méritos da Dilma. E eu acho que isso aconteceu em geral na eleição. Muita gente votou na Dilma porque não queria a volta dos tucanos, não queria o Aécio, não confiava no Aécio. E muita gente votou no Aécio porque não queria mais o PT, o Lula e a Dilma. Né? Então foi um voto muito mais negativo contra alguém do que a favor de alguém. E eu acho que as consequências desse voto contra, desse voto negativo, nós sofremos e sentimos até hoje. Né? A campanha não acabou. Eu votei a minha vida inteira no Partido dos Trabalhadores. Esse ano, pela primeira vez, eu votei contra o Partido dos Trabalhadores. Primeira vez na minha vida, desde 79 que eu voto aqui no Brasil. Bom dia, meu nome é Matheus Sacramento. Eu tenho uma pergunta mais prática do que teórica. Como vocês fazem para cultivar a fonte? Que eu já ouvi essa expressão várias vezes, mas nunca me explicaram o que é cultivar uma fonte. Eu já entrevistei várias fontes, mas eu não sei se depois que eu entrevistei, eu só volto a falar com ela quando eu tiver uma matéria, ou eu tenho que falar com ela, tipo, e aí, como você tá? Entendeu? Porque aí eu entrevisto a fonte uma vez, e eu não tenho matéria mais com ela, e eu vou voltar a falar com ela daqui a 15 anos, talvez. E é essa a pergunta. Olha, é engraçado, tem umas teorias, as expressões e tal, que nem jornalismo literário, esses negócios, né? Cultivar a fonte. Eu nunca cultivei porra nenhuma, né? Mas não fiz nunca nenhuma questão. Eu acho que o importante é descobrir fontes. É descobrir quem é a pessoa certa para falar sobre aquele assunto. Como você faz todo dia no jornal, né? Vai discutir hoje um assunto lá, quem que é o melhor cara para falar sobre isso? Eu acho que uma é descobrir fontes boas e outra é variar fontes. Porque você vai ficar
discutindo a relação, ficar cultivando, né? Ligar para e aí, como é que tá a família, né? Só para cultivar a fonte, eu sou contra. Eu acho que tem que tomar muito cuidado para não criar uma promiscuidade entre o repórter e a fonte. É aquele negócio, polícia é polícia, ladrão é ladrão, cada um na sua. Se uma fonte um dia te traiu e te deu uma informação errada, tá fora. Se é uma fonte boa, você vai acabar voltando. Mas não precisa ficar cultivando, não. O importante é você manter o nome e o telefone, é a coisa mais importante para um repórter, né? Uma agenda. Ainda tem agenda de papel, mas hoje vocês podem fazer isso no celular. Essa riqueza é o patrimônio de um repórter. Quanto mais fontes ele tem, em mais áreas, ele fica mais, se valoriza no mercado, né? Mas esquece esse negócio de cultivar, isso é bobagem. Bom, gente, eu quero, antes de tudo, agradecer não só a presença dos dois jornalistas, como também da Virgínia, que permitiu aí a gente organizar esse... ela fica aqui, quer dizer, organizar essa relação que a gente procura estabelecer com os veículos de comunicação. Aqui na ECA o pessoal tem muito medo da palavra mercado, conversar com o mercado e tal, mas eu acho que a gente também está conseguindo mudar um pouco essa mentalidade, dialogar com realmente quem faz o jornalismo, no caso o telejornalismo. A gente no curso se preocupa muito em romper tudo que é preconceito com relação a veículo, com relação a rádio, televisão, impresso, sobretudo porque a gente faz até um exercício aqui no terceiro ano de uma análise comparativa. A gente pega a mesma matéria e vê a mesma matéria, analisa tratada por 4 telejornais. Eu pego da Band, pego da Record, e com isso é interessante que eles acabam entendendo um pouquinho onde é que está a ideologia, se está, se não está, como é que é feito o tratamento, desde a questão estética, a questão da abordagem. Isso eu acho que sempre entender de forma comparativa o fazer jornalístico é uma coisa interessante. Eu sempre gostei disso. Sobre isso, Antônio, é legal esse negócio, você comparar matéria de diferentes emissoras, veículos e tal. Mas você pode reparar que em 99% dos casos é absolutamente tudo igual. Né? A matéria dificilmente é alguma diferença. Porque nós vivemos hoje na época do pensamento único. Né? É uma forma que parece que só tem um pauteiro para todo mundo, um editor para todo mundo, tudo igual. E aí eu quero aproveitar para vender o nosso peixe, né? Que a gente veio aqui para isso. Como eu falei antes, o nosso jornal realmente é diferenciado. Não é igual aos outros jornais, você não vai ver as mesmas matérias, os mesmos comentários e tal. E essa diversidade é importante numa democracia. E a falta dela é um perigo, que é o que está acontecendo hoje na imprensa brasileira. Está tudo muito indiferenciado, tudo muito igual. Até porque as empresas são as mesmas, né? Você fala de nova mídia, velha mídia, são as mesmas empresas, são os mesmos donos da nova e da velha mídia. Né? Os grandes jornais, as grandes redes, os grandes portais, é tudo um mesmo dono, né? Então, eu queria aproveitar e convidar vocês para assistir às 9 da noite. Nós estaremos lá no Jornal da Record News, ao vivo, para vocês poderem conferir se é verdade ou não o que nós falamos para vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Então, você completou aí, você concluiu o que eu ia falar, que é essa importância da gente ter esse olhar diversificado, de conhecer as diferentes formas aí de fazer o jornal. Eu, sobretudo no caso desse Jornal da Record News, o fato de você sair de trás da bancada, né, Heraldo? Você sai de trás da bancada, você tem uma postura de conversar um pouco mais, enfim. São formas que eu acho que são bastante interessantes e é bom que todo mundo conheça. E a gente acaba rompendo alguns preconceitos que existem com relação a veículos de comunicação, etc. Tá? Eu quero agradecer demais e o Couto quer dar para um de vocês esse livro. Eu só vejo um jeito. Se alguém fizer aniversário hoje... Não, hoje. Quem faz aniversário hoje? Amanhã. Você quer? Você quer? Eu quero, ganhou. Ficar esperando para fazer. Vai, depois é o dedicatório aqui. E põe o dedicatório.
É isso aí. E bom, então, vamos encerrar aqui com o grande presente do coach para Isabelle. Gente, obrigado pela presença aí, pela participação. Obrigado.